Vocês já ouviram falar do caso do Brandon Swanson? O rapaz que tava numa ligação com os pais e de repente ele sumiu e até hoje ele não foi encontrado? Esse caso do Brandon Swanson é um dos casos sem solução bizarro assim que existe, e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Brandon Victor Swanson tinha 19 anos na época que tudo aconteceu. Ele era universitário lá em Minnesota, nos Estados Unidos. O Brandon morava em Marshall, mas a universidade era em Candy. Então ele fazia esse trajeto todo praticamente quase todos os dias. Era 13 de maio de 2008 e era início das férias, então aquela noite ia ter várias festas pra poder comemorar, né, o início das férias, coisa de universitários. A primeira festa que Brandon foi ficava em Lindy, que é mais próximo que Candy. Lá ele ficou por pouco tempo e, segundo testemunhas, ele tomou 2 latas de cerveja. Depois dessa festa, ele tinha uma outra festa pra ir lá em Candy, perto da universidade. Ele voltou pra Marshall e pegou o rumo pra Candy, que é o caminho que ele fazia pra ir pra universidade. Ele chegou bem na festa, ele se divertiu, tomou um copo de uísque, ficou por volta até mais ou menos meia-noite na festa, e depois ele ia pegar o caminho de volta pra Marshall. Pelo fato dele ter bebido, com medo de ser pego, ele só tinha 19 anos, então ele decidiu fazer um trajeto mais escondido, que não tivesse nenhum tipo de ronda da polícia nem nada. Então, em vez dele pegar o caminho de volta pra Marshall normal, que ele sempre pegou, ele decidiu cortar um caminho, pegar um tipo de atalho numa estrada rural. Uma estrada que ele não conhecia. Por volta da 1h50 da manhã, o Brandon liga pros seus pais, dizendo que o carro estava atolado num buraco, tinha caído num buraco. Ele disse pros seus pais que estava próximo à cidade de Lindy e precisava de ajuda para sair dali, porque ele estava sozinho e estava num atalho. Então os pais do Brandon vai lá socorrer ele, só que continua com ele na ligação. Até que na ligação, os pais dele falam que chegou no local que ele disse que estaria, só que ele falou pros pais dele que não estava vendo ele, então os dois decidem piscar o farol para poder um encontrar o outro. E aí, depois de tentativas, né, piscando o farol, viu que um não tava encontrando o outro, então o Brandon fica irritado, desliga a ligação, e aí demora um tempo, eles retornam a ligação e ele atende de novo. Na segunda ligação, ele tem a ideia de falar pros pais dele que do local que ele estava, ele conseguia ver de longe a cidade que ele achava que era a cidade de Lindy. Só que vamos lembrar que ele estava alcoolizado naquela noite. Aí ele fala pros pais dele que vai deixar o carro lá e que ele vai a pé até essa cidade que ele está vendo as luzes, né, e lá eles encontrariam na casa que estaria tendo aquela suposta festa, né, que ele estava. Então o pai dele decide voltar pra Marshall, né, deixar a esposa dele em casa e ir na cidade de Lindy na direção da festa que ele disse que estaria, que é mais perto de Marshall. Enquanto isso, o Brandon tava indo a pé, né, em direção às luzes da cidade que ele disse que viu, né, e os dois estavam em ligação ainda, ele e o pai dele. Enquanto o Brandon tava andando e conversando com o seu pai, né, ele falava que ali tinha muita cerca, muita vegetação e descrevia mais ou menos ali por onde ele estava passando. E aí na ligação, os dois conversando, o pai do Brandon disse que ele escutou o Brandon dando um grito. Ele dá um grito, e logo em seguida ele fala um palavrão, e aí a ligação fica muda. Ele começa a gritar, chamar o Brandon, né, pra o Brandon responder, e ninguém responde, decide desligar o telefone e ligar novamente. Só que quando ele liga de novo, o telefone só chama e ninguém atende. Durante a madrugada, o pai do Brandon falou pro pessoal, né, os amigos, conhecidos, o que tinha acontecido, então eles decidem procurar pelo Brandon pra saber se acha ele. A princípio ele achou, sei lá, que o Brandon caiu e se machucou, alguma coisa parecida. Mas as buscas foram feitas e nada do Brandon aparecer. Por volta das 6h30 da manhã, eles decidem chamar a polícia, né, pra constatar o desaparecimento do Brandon, mas aí a polícia não dá muita atenção e fala que é normal um universitário passar a noite fora. Só meio-dia que a polícia começa a fazer as buscas pelo Brandon. O celular do Brandon ainda estava chamando quando alguém ligava, então eles conseguiram puxar a localização do celular para saber mais ou menos onde estava. Aqui pela localização, eles viram que o Brandon estava na cidade de Port, que fica perto de Candy, e não perto de Lindy, que nem ele tinha dito. 30 quilômetros de diferença de uma cidade para outra, então era longe. E lá também eles encontraram, né, o carro do Brandon que estava atolado ali naquele buraco. Precisou até de cães farejadores, né, pela busca do Brandon. E o faro deles, né, dos cães farejadores, eles foram pro sentido uma estrada de terra. Passaram pelo rio e perderam rastro. Depois disso, perderam o rastro ali do Brandon. E o mais bizarro é que não tinha nenhum sinal de luta ali perto, próximo do celular ou do carro. E também não tinha nem pegadas do próprio Brandon ali por ali, como se ele estivesse andando, pisando, fugindo, correndo, não tinha nada. Como se ele tivesse, sei lá, evaporado, abduzido. Os pais do Brandon contratou uma equipe particular pra poder procurar pelo Brandon, mas até hoje não tem sinais dele, nem pistas de onde ele esteja.